estamos na presença de Deus, vem a circunstância desastrosa, vem o problema, o mundo se levanta e diz: ei, larga de ser besta, abandona Jesus e vem viver com felicidade. Mas nós estamos aqui nesta noite para declarar que Deus é presente nas nossas vidas, e na hora que Ele mandar o vento se acalmar, o vento vai se acalmar. Na hora que Ele dizer: acalma a tempestade vai se acalmar, e nós tributaremos honra ao Senhor, nós glorificaremos o nome do Senhor, e nós testemunharemos que Deus é presente nas nossas vidas, e diante do Senhor o inimigo vira poeira. Louvado seja o nome do Senhor. Irmã Thalita, e aquele cenário de crise não abalou a vida de Jó. E nós vemos aqui essa meditação. E nós vemos que o Senhor, Ele traz esperança no quadro de crise. Nós vemos que o Senhor é capaz de solucionar os nossos problemas. Nós vemos que, apesar de muitas das vezes já terem apontado que a árvore não vai mais produzir fruto, que foi cortada e que já acabou, o Senhor diz aqui nesta noite que ao cheiro das águas a árvore vai voltar a produzir frutos. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. O Senhor é poderoso para salvar, para curar, para libertar e para transformar vidas. Santo é Deus. É necessário tão somente que nós nos coloquemos na presença dEle e reconheçamos o seu poder e a sua autoridade. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz através do profeta Isaías, no seu capítulo 58, versículo 12: seu povo reconstituirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Será chamado reparador de muros, restaurador de caminhos. Então nós vemos, irmãos, no decorrer da palavra de Deus, que o nosso Deus é especialista em restauração. E o que é restauração, irmã Thalita? É tudo aquilo que foi desgastado pelo uso. Nós sabemos que na nossa vida nós vamos passar por relacionamentos, e cada relacionamento vai nos dar uma experiência diferente, e muitas das vezes esses relacionamentos vão se desgastando, mas o Senhor é poderoso para restaurar a nossa vida, para restaurar o nosso coração, para restaurar a nossa família, para entrar com providência naquela causa que muitas das vezes já declararam que não tem solução. E o Senhor pode, Ele pode e tem autoridade para nos levantar como reparador de brechas. Louvado seja o nome do Senhor. Como aquele que edifica as velhas ruínas, que reconstrói os muros antigos. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos, irmãos, que a mulher dele fala isso contra ele. Nós vemos que ele já perdeu tudo, que o cenário está de crise, e nós vemos que Deus dá oportunidade para Jó conhecer verdadeiramente a Deus. É uma lição muito grande que nós temos que aplicar para a nossa vida. Todo o sofrimento da vida de Jó possibilitou que ele conhecesse verdadeiramente o Senhor. Porque se nós observarmos o capítulo 42 de Jó, ele vai dizer que conhecia o Senhor de ouvir falar. Então, aquelas possibilidades da crise que ele enfrentou, ocasionou na vida dele oportunidade de conhecer o Senhor de verdade, de ter experiência com o Senhor de verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, todo o cenário de crise, nós devemos absorver para nós os pontos positivos. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. De ter experiência com Deus, de sentir o Senhor ao nosso lado. Muitas das vezes nós nos comportamos iguais àqueles discípulos que Jesus estava no barco dormindo, e eles já começaram a se desesperar e começaram a chamar Jesus, e Jesus acalmou a tempestade. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que entender que o véu já foi rasgado, que hoje nós temos livre acesso ao Pai, e nós podemos sim recorrer a Ele para acalmar a tormenta do mar, para acalmar a tempestade que tem
fé. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E é fácil, irmã Thalita, permanecer no quadro de crise? Não. Muitas das vezes a gente já determinou que não tem solução, que não tem saída, que nós não vamos mais conseguir nos levantar. Só que a palavra do Senhor é poderosa, louvado seja o nome do Senhor. E o próprio apóstolo Paulo, no livro de Romanos, diz que tudo aqui que foi escrito foi para o nosso ensino, para a nossa edificação. Os exemplos de fé mencionados na Bíblia Sagrada nos possibilitam a oportunidade de sermos edificados na presença do Senhor. Então nós cremos que, apesar de terem cortado a árvore, de muitas das vezes estar seca, sequíssima, o Senhor, ao cheiro das águas, pode dar vida novamente. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E isso me leva a Ezequiel 37, onde nós vemos Israel em um cenário triste, que o Senhor dá a visão ao profeta Ezequiel de um vale de ossos secos. E ele é bem claro quando ele diz que esses ossos estavam sequíssimos. Então, ele quer, essa palavra sequíssimos dá a ideia que é um seco além daquilo que muitas pessoas já esperavam. E o Senhor pergunta àquele homem se porventura aqueles ossos podem reviver. E ele declara: Senhor, tu sabes. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor ordena que imediatamente ele comece a profetizar aqueles ossos secos. E nós vemos na palavra do Senhor que vai unindo osso a osso, e cria os tendões, e cria a carne, e por fim o Senhor sopra o Espírito. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Então nós vemos aí que o Senhor tem nas mãos poder e autoridade para ressuscitar até mesmo aquele que está morto. Louvado seja o nome do Senhor. Como já foi cantado aqui nesta noite, Lázaro já estava há 3 dias que tinha morrido, e o Senhor chega a Betânia e muda aquele cenário. O Senhor pode mudar o cenário da nossa vida. O Senhor pode reverter a nossa situação. O Senhor pode restituir tudo aquilo que foi roubado. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, irmãos, nós devemos firmar a nossa fé no Senhor. Nós devemos entender que muitas das vezes esses problemas virão contra a nossa fé. Que na nossa vida nós temos que manter um relacionamento com Deus. E no meio do caminho, no meio desse relacionamento, depois da gente ter aceitado Jesus, a gente tem que entender também que nós passaremos por um processo árduo. E haverão dias que muitas das vezes a gente não vai ter forças nem para caminhar. Não teremos forças nem para orar, muito menos para andar. Só que a nossa dedicação deve estar no Senhor. Nós temos que declarar todo dia que o espaço do Senhor é exclusivo nas nossas vidas. E nós temos que meditar acerca da restauração e da salvação todos os dias. Nós temos que entender que Deus é especialista em restauração. E a nossa vida espiritual é importante e nós devemos cuidar dela. Porque a própria palavra de Deus diz que o inimigo anda como um leão em derredor, buscando quem possa tragar. A própria palavra do Senhor também diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas em contramão veio o Senhor para dar vida, e vida com abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Então não importa em quantos pedaços nós estamos quebrados, o Senhor tem poder, tem autoridade para colocar cada pedacinho no lugar. O Senhor tem poder para unir osso a osso. O Senhor tem poder para colocar tendão, tem poder para colocar carne sobre os ossos, e tem poder para soprar o Espírito de vida. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor nos revela diversos homens que foram restaurados. Se nós observarmos a história de Jó, do início até o seu findar, nós veremos que ele teve uma vida de restauração e Deus restituiu
tudo aquilo que ele perdeu. E ao final, ele ainda adquiriu experiência com Deus. Ele diz um versículo tão lindo, ele diz: bem sei que tudo pode, e nenhum dos teus planos, nenhum dos teus pensamentos podem ser destruídos. Louvado seja o nome do Senhor. E nós sabemos que operando Deus, ninguém pode impedir. Um exemplo também firme de restauração é Davi. Quando no Salmo 51, ele revela o seu pecado. Ele pede ao Senhor que ele pode perder tudo, mas que o Senhor não permita que a presença de Deus se afaste da vida dele. Nós temos que entender que na nossa vida, o que mais importa é Deus. Nós temos que entender que Ele é exclusivo, que a prioridade é dele. Nós vivemos para Ele. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E hoje nós vivemos uma vida de devoção porque nós amamos a Deus. Porque nós contemplamos o alto preço que foi pago na cruz do Calvário. E nós entendemos que aquele lugar era nosso. Nós entendemos que nada que nós fizéssemos seria merecedor de salvação. Por isso nós aceitamos a Jesus, porque nós cremos que Ele morreu em nosso lugar, para que nós alcançássemos vida, para que um dia nós estejamos com o Senhor no céu. Louvado seja o nome do Senhor, porque a nossa viva esperança é que Cristo voltará para buscar a sua igreja. A nossa esperança está viva, que o nosso noivo foi preparar lugar para nós, mas um dia Ele vai voltar para nos levar para morar com Ele e vivermos eternamente juntinhos ao lado dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Outro exemplo de restauração firme e forte é a mulher adúltera. Se nós olharmos o cenário de João 8, nós veremos uma mulher que está prestes a ser apedrejada, porque nós sabemos que na lei de Moisés, quando havia adultério, era necessário também que houvesse apedrejamento. Só que nós vemos que Jesus entra no cenário daquela história e muda totalmente, e Ele vira para aquela mulher e diz: vá e não peques mais. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor nos dá contínuas oportunidades de nós nos arrependermos, de nós nos prostrarmos diante dEle e de nós termos uma vida restaurada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então que nós possamos tomar posição, levantar e dizer: Senhor, eu vou. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, eu aceito essa oportunidade. E como a mulher adúltera, sair de cabeça erguida, porque o Senhor é aquele que perdoa os nossos pecados, o Senhor é aquele que nos lava, o Senhor é aquele que nos dá a oportunidade de viver uma nova história, de começar a escrever um novo cenário. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Outro exemplo forte que marca o Novo Testamento é a vida de Pedro. Nós sabemos que antes de Jesus morrer, antes de Jesus ser levado, Jesus diz a Pedro que ele o negaria 3 vezes. Jesus é onisciente, onipotente, onipresente. Então ele sabia exatamente o que ia acontecer. Pedro tenta negar, mas o Senhor deixa claro que ele cairá em si ao cantar do galo. E nós vemos que tudo acontece como o Senhor Jesus preveu. Ele disse para Pedro que ele o negaria. E Pedro, sem ver, acabou negando o Senhor. Indagaram: tu és um dele, tu se veste como ele, tu fala como ele. Não tem como você não ser um deles. E ele abriu a boca e disse que não era um deles. Muitas das vezes nós pensamos que a história de Pedro acabou ali. Só que não. Quando Jesus volta, em Marcos 16:17, ele diz àquelas mulheres: mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor gravou o nome de Pedro, ele deixou bem exposto para que aquelas mulheres soubessem que Pedro deveria ser avisado. Ele diz: mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro.
que eu estarei seguindo adiante de vós na Galileia e lá o vereis. E nós vemos que o Senhor confia a Pedro apacentar as suas ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, irmãos, que apesar do quadro, Jesus tem solução para cada quadro. Jesus tem a solução necessária para a nossa vida. Apesar da circunstância, apesar do que aconteceu, Ele tem todo o poder e a autoridade para restaurar a nossa situação, para restaurar a nossa vida, para entrar com providência e fazer o mover, assim como aconteceu na vida de Jó e assim como aconteceu lá em Ezequiel 37. Só que o Senhor requer de nós arrependimento. Nós estudamos diversas vezes que há uma grande diferença entre arrependimento e remorso. E se nós observarmos a história de Pedro, a história da mulher adúltera, a história de Davi, nós vemos que há arrependimento. Nós vemos que há mudança de vida, promovida primeiro através do arrependimento deles. Então é onde nós contemplamos que tem uma via de mão dupla. Aquilo que eu tenho que fazer é dever meu fazer. O Senhor não vai fazer porque eu posso fazer. Aquilo que é do Senhor fazer, Ele faz. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Então que nós possamos pegar na mão do Senhor, andar lado a lado com Ele, andar juntinho com Ele e dizer: Deus, a causa é tua. Que nós possamos colocar nas mãos dEle e deixar na mão dEle. Louvado seja o nome do Senhor. E a restauração é importante na vida cristã. Ela nos aproxima de Deus. E Mandarita, todo crente tem que passar pela restauração? Sim, na maioria das vezes. Nós não somos perfeitos, nós temos falhas, muitas das vezes falhas grandes, falhas horrendas, mas o Senhor é misericordioso, nos perdoa de todas elas, nos dá oportunidade de mudança, nos ensina com a situação, nos dá experiência, nos dá estrutura para viver coisas melhores lá na frente. Louvado seja o nome do Senhor. Então que nós não venhamos enfrentar o cenário como fim, como a árvore cortada, acabou, morreu, já era. Não, ao cheiro das águas, ela vai voltar a produzir frutos. Nós seremos frutíferos na presença do Senhor, aleluia. A presença do Senhor vai se revelar de tal modo que a gente vai olhar e vai se espantar. Meu Deus, mas como aconteceu? De onde está vindo tudo isso? E nós veremos que é cumprimento da esperança que o Senhor garante à árvore, na sua palavra, louvado seja o nome do Senhor. Mesmo cortada, o Senhor vai nos renovar, o Senhor vai nos levantar e nós daremos frutos na presença do Senhor. E nós ainda cantaremos: levarei eu também minha cruz, vai doer, vai ser difícil, mas o Senhor faz cruz sob medidas. Não é que nem aquela lá que fizeram para o nosso Senhor, né, que era pesada demais para Ele suportar. Ele toma o nosso jugo pesado e nos dá um jugo leve, louvado seja o nome do Senhor. Ele tira todo o peso do fardo e põe sobre nós algo leve que nós possamos carregar. E detalhe, Ele ainda nos ajuda a carregar. Ele ainda se põe lado a lado e diz: eis que eu sou contigo. Vamos, caminhe, você vai conseguir. Eu estou aqui e juntos glorificaremos o nome do Senhor. Amém? Então que a nossa fé esteja firmada no Senhor e em tudo que Ele pode fazer por nós. Quando estiver difícil de confiar em tudo que o Senhor ainda pode fazer, lembre de tudo que Ele já fez. Lembre que se não fosse a presença dEle, nós não estaríamos aqui. Hoje nós conhecemos a Cristo, nós temos livre acesso ao Pai. Percalços na caminhada enfrentaremos, mas nós conseguiremos, porque o Senhor está ao nosso lado. E quando a gente não aguentar nem caminhar, Ele vai nos carregar. Quando na nossa boca não sair voz na oração, quando nós só conseguirmos chorar, o Espírito Santo levará as nossas lágrimas diante do Pai e explicará cada uma ao Senhor. Então confiamos nele. A palavra do Senhor diz que no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo.
porque eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo e Ele nos dá força para vencer também, para continuar lutando. E aqui eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe poderosamente as vossas vidas.